Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Fortaleza na noite de ontem, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 2 de junho de 2024, lá no estádio Presidente Vargas, na capital cearense Fortaleza, e válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, pessoal, por esse vídeo estar entrando tão depois do término da partida. Como eu disse ontem numa publicação aqui na comunidade do canal, ontem foi aniversário do meu filho, ontem domingo, então o início do dia foi todo dedicado à preparação da festinha que foi feita para ele. Depois do término da partida, o tempo foi muito dedicado à organização do espaço que foi utilizado. Então cheguei em casa tarde, passava de 11 horas da noite, cansado. Preferi deixar para gravar esse vídeo hoje pela manhã com mais tempo e com mais disposição para poder transmitir para vocês aquilo que eu enxerguei do que aconteceu lá no Presidente Vargas. E falando do que aconteceu no Presidente Vargas, a primeira coisa que a gente precisa debater ou precisa considerar foram as mudanças feitas pelo técnico Cuca na escalação do Atlético Paranaense, porque nós tivemos a entrada do Madison na lateral direita em detrimento ao Leonardo Godoy, nós tivemos a entrada do Filipinho no meio de campo para a saída do Bruno Zapelli, e nós tivemos o retorno do Nicão à equipe, Nicão que não jogou contra Danúbio nem contra o Sportivo Emiliano, porque chegou ao Atlético Paranaense depois do encerramento do período de inscrições da Copa Sul-Americana, e isso mostrou, na soma, no conjunto dos fatores, que o Cuca mais uma vez deu preferência àquela sua estratégia, àquela sua forma de atacar em transições velozes. Então, um Atlético que não apostou em tanta qualidade no meio de campo, teve em Filipinho e Eric uma dupla de volantes mais marcadores. O único elemento um pouco mais criativo que poderia dar suporte ao Nicão era o Christian, e o Christian não vive aí uma grande temporada, é importante que se diga, mesmo que eu goste do jogador. Isso acabou, lógico, dificultando um primeiro tempo para o Atlético, que foi bastante dominado pelo Fortaleza, que teve a maior parte da posse de bola, que foi quem mais construiu jogadas de perigo, e foi quem, por ser uma equipe estrutural mais estruturada, vindo de um trabalho de longo prazo, sob o comando do Juan Pablo Vojvoda, não deu os espaços que o Atlético queria, porque mesmo sendo uma equipe mista, uma equipe reserva ou modificada, como você preferir chamar, o Fortaleza do Vojvoda não vai ser uma equipe que, pelo tempo de trabalho, vai se desestruturar tanto assim, a ponto de conceder gratuitamente espaços que o Atlético precisa utilizar. Isso fala muito sobre um ponto importante do trabalho do Cuca, porque o Atlético não pode ser dependente para atacar somente dos espaços concedidos gratuitamente de bom grado pelos adversários. O Atlético precisa ser capaz de criar esses espaços, isso mesmo tendo a posse da bola e articulando as jogadas, que é uma coisa que a torcida tem pedido já há algum tempo, mesmo também quando se trata de transições. O Atlético não pode somente aguardar que o espaço se apresente. Um bom exemplo disso é o Liverpool do Jürgen Klopp, né, o Gegenpressing alemão. Quando você tem a posse de bola e você não tem a oportunidade de transitar, de fazer a transição em velocidade, de contra-atacar, digamos assim, embora esse não seja o termo mais preciso, o que você faz é atrair o adversário para uma determinada região do campo, seja prendendo a posse de bola, seja acumulando jogadores naquela região, para poder acionar um jogador em velocidade em outro local, porque aí ele vai ter espaço para para acionar essa transição em velocidade. E o Atlético Paranaense do Cuca parece ter muita dificuldade para executar esse tipo de estratégia. E aí, dentro desse contexto, o Atlético foi muito facilmente dominado dentro do Presidente Vargas. O Fortaleza foi quem criou as melhores oportunidades. O Fortaleza foi quem teve a maior parte da posse de bola. E o Fortaleza foi quem, no finalzinho do primeiro tempo, contando com uma falha de leitura do Bento em relação ao cruzamento, o Bento sai mal do gol, abriu o placar. Né? O Benjamin Kusevich aproveita de uma falha de movimentação do sistema defensivo do Atlético naquela bola parada, para, em vantagem cinética, engajar num duelo físico com o Kaique Rocha e conseguir desviar a bola em direção ao gol, onde o Bento não estava por conta daquele erro de leitura que a gente comentou no início aí da nossa fala. E aí, gente, cenário terrível para o Atlético, porque para um Atlético que não tem como histórico recente uma boa capacidade de construir com a bola nos pés, estar em desvantagem no placar é uma perspectiva bastante ruim, ou ainda pior do que seria para outras equipes.
E o Fortaleza, talvez sabendo disso, talvez querendo se preservar em relação a um possível final de Copa do Nordeste, que acontece no meio da próxima semana, fez o seguinte: entregou a posse de bola para o Atlético, falou: faça o seu jogo. E aí, quando o Cuca volta para o segundo tempo com o Julimar e com o Lucas Diório, o que a gente vê mais uma vez é a comissão técnica abrindo mão de qualidade técnica, de poder de construção no meio de campo, que eles poderiam ter como entrada de um Bruno Zapelli, poderia aumentar com a entrada do Leonardo Godoy pelo lado direito. O Atlético tem qualidade no seu elenco para construir, não constrói muitas vezes pelas escolhas que vêm do banco de reservas. E quando o Cuca coloca Julimar e Diório, ele aposta novamente em elementos físicos, em aumento de estatura, em velocidade, para poder fazer cruzamentos e, quem sabe, assim, criar uma chance para marcar. E isso acaba se revelando de diversas maneiras. Por exemplo, o Atlético teve, vamos ver aqui, 57% de posse de bola no segundo tempo. Só que a maior parte dos 3 dos 4 maiores jogadores do Atlético Paranaense que mais conseguiram ações com a bola diante do Fortaleza foram jogadores do campo de defesa, foram Kaique Rocha, foram Thiago Heleno e foram o Fernando. E a única exceção foi o Nicão, que completou 63 ações com a bola e foi o segundo jogador do Atlético que mais tocou na bola. E por esse motivo foi um destaque técnico positivo isolado, o único elemento da equipe do Atlético Paranaense que conseguia temporizar algumas jogadas, controlar a bola, protegê-la e aguardar que a equipe ganhasse alguns metros para poder dar sequência em alguns lances. Então o Nicão, mesmo que esteja recuperando o ritmo de jogo, mesmo que esteja recuperando sua melhor forma física, sua melhor forma técnica, sua confiança, que foi, imagino que abalada pelo período que ele passou mal no São Paulo e no Cruzeiro, né, por conta da disfuncionalidade da equipe, acaba sendo um destaque técnico positivo por conta dessa capacidade de prender a bola que poucos jogadores do Atlético têm com a mesma facilidade que tem o Nicão, por exemplo. E aí, a gente precisa falar também de Eric e de Christian, porque Eric e Christian, assim como Eric e Alex Santana na partida contra o Sportivo Ameriano, tiveram muita dificuldade para romper a primeira barreira de marcação do Fortaleza. E aí o Atlético acaba acontecendo o quê? A mesma coisa que a gente viu na Liga Arena contra a equipe paraguaia. Uma equipe que não consegue jogar por dentro, não consegue romper linhas de marcação, por esse motivo acaba sendo forçada a atuar somente por fora. E aí a gente tem um grande número de cruzamentos, tá? Um grande número de lançamentos longos, um Atlético que acaba ficando dependente desse tipo de jogada. E aí, nesse contexto, fica muito difícil a gente deixar de reconhecer que sim, tem jogadores jogando muito mal. O Alex Santana é um exemplo, o Christian não tem correspondido, o Pablo não tem correspondido, o Canóbio ontem foi muito mal, o Zapelli não consegue corresponder sempre, mas a grande verdade, pelo menos na minha forma de enxergar, é que é muito difícil você ver a qualidade técnica individual dos jogadores aparecendo em um contexto coletivo que não funciona como deveria. O Atlético não tem mecanismos, não tem ferramentas coletivas para criar quando precisa fazer isso em busca de um resultado, seja dentro de casa, como a gente viu contra o Sportivo Ameriano, seja fora de casa contra um Fortaleza reserva, que foi o que a gente viu na noite de ontem. Então isso passa muito pela falta de um coletivo que funcione, por mais que, repito, todos esses jogadores tenham sim jogado mal, não estou tirando a razão da torcida. E aí o Atlético acaba forçado. Há muitos cruzamentos, foram 17 no jogo de ontem, não é um número abusivo, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre porquê. A gente viu muitos lançamentos longos, foram 61 lançamentos, só que 13 dos 17 cruzamentos do Atlético foram na segunda etapa. Então, um cruzamento a cada 5 minutos. E nesse contexto de cruzamentos, a gente acaba não incluindo um enorme número de laterais cobrados na área adversária, né? Aquela jogada que o Cuca adora, chamam de latereio, chamam de cucabol. Eu não tenho a intenção aqui de desqualificar aquilo que o Cuca pensa de futebol, mas eu não vou esconder de ninguém. Não escondi com outros treinadores e não vou esconder também com o Cuca. Eu não gosto, acho que é uma excelente maneira de você perder a posse de bola, ficar cobrando lateral na área adversária. Só um minutinho. Acaba se revelando um lance que não é eficiente, um lance que deveria ser inclusive evitado e não ser a principal aposta para o Atlético conseguir uma reação. E aí, no momento de desespero, a gente viu mais uma vez a comissão técnica empilhar atacantes, a gente viu a comissão técnica investir em cruzamentos sem novas ideias, e aí o Atlético acaba ficando muito limitado, muito, muito limitado. Não consegue essa reação. E a verdade é que, além de tudo isso, o Atlético concedeu diversas transições ofensivas perigosas para o Fortaleza, que poderia ter vencido tranquilamente por 2 ou 3 a 0
sem que isso causasse qualquer estranheza a quem tivesse assistido essa partida. E o Mastriani, por exemplo, mais uma vez foi preterido tanto em relação ao Pablo, na escalação inicial, quanto em relação ao Lucas Diori no retorno do segundo tempo. E aí, sob a alegação do Cuca na entrevista coletiva, de que o Lucas Diori entrou porque era uma partida de disputa física, era um jogo mais de competitividade, e a gente vai tendo o Mastriani cada vez mais limitado na visão do treinador. Porque se o Mastriani não joga em relação ao Pablo porque ele não sabe construir, e se no momento em que a equipe precisa de uma presença mais física na área, o Diori é que vai ser acionado, o Mastriani, que é um dos principais artilheiros do continente, vai jogar quando? Quando é que esse centroavante uruguai que marcou inúmeros gols aí nos últimos 12 meses vai passar a ser uma opção para um Atlético Paranaense que tem precisado marcar gols, uma equipe que constrói muito pouco, especialmente quando não conta com o Bruno Zapelli, como foi o caso ontem durante a maior parte do tempo. Então, sim, eu entendo quando o Cuca diz que o elenco precisa de reforços, o Atlético precisa de um zagueiro, precisa de um jogador de lado de campo, precisa eventualmente de mais uma opção de meio-campista, mas não é só isso. A verdade é que o trabalho da comissão técnica tem deixado a desejar e principalmente esses pedidos de reforços do Cuca em entrevistas coletivas têm corroído a confiança dos jogadores. Não é segredo para ninguém que já há focos de insatisfação no elenco em relação a essa questão do Cuca, essa questão do trabalho do Cuca. Então, na minha forma de ver, isso é uma coisa para ser discutida internamente em reuniões com o diretor de futebol, né, o diretor executivo de futebol, o André Mazuco, em reuniões eventualmente com o Alexandre Leitão, que é o CEO do clube, para que o Atlético, no momento da abertura do mercado, possa agir. Mas o Cuca parece que usa essa questão da falta de opções que ele gostaria que estivessem aqui como escudo para justificar um desempenho satisfatório da sua equipe mais uma vez. Isso significa que o Cuca precisa ser mandado embora, gente? Eu sou contra o Cuca, eu detesto o Cuca? Não. Mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês. O trabalho tem sim deixado a desejar em diversos aspectos. A gente não tem visto a evolução que esperava desse trabalho com um período de paralisação, por exemplo, e agora a gente vai ter aí mais 10 ou 12 dias até a partida contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro na Liga Arena, e a verdade é que a equipe vai precisar dar uma resposta dentro de campo, em termos de resultado, né, voltar a vencer, mas principalmente em termos de bola jogada. O Atlético precisa dar uma resposta para sua torcida, senão é possível, não estou eu aqui cravando, que o clima para o Cuca realmente acabe azedando de vez com o elenco dentro do clube e acabe tornando a continuidade do trabalho dele insustentável. Mas quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo que aconteceu na noite de ontem, a minha voz está falhando. Deixem aí nos comentários, como você pediu aqui, eu leio todos e respondo todos. Se você está chegando agora, eu vou pedir que você se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.